Salve, voltei e pouco se fala sobre como eu tô mantendo o meu compromisso não firmado de gravar toda semana, hein? Por mais que não esperava que eu fosse conseguir fazer, por isso que eu não falei antes. Até que tá indo, né? Eu tô inventando coisa pra falar. Eu fiquei um maior tempo sem gravar porque eu não pensava em nada, que eu tava a fim de conversar e tal. Só que aí depois que eu percebi que eu posso falar qualquer merda, né? Tipo, o negócio é meu, sou eu falando. O que importa é que eu vou falar ou não. Se eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. E aí eu tô me libertando das amarras de achar que eu não tenho nada pra falar e falar o que eu não tenho nada pra falar. Voltei mais uma semana, quase um mês já, né? 3 vídeos, 3 semanas que eu faço sem falhar com o que eu tava querendo fazer. Então fica aí, ó, pra quem desacreditou, eu do passado, eu de agora, que também desacredito um pouco que eu vou continuar, mas vamos ver. Enfim, eu tava pensando no que eu ia falar essa semana, né? O que eu ia gravar. Uma borboleta, do nada. Eu ia falar. Do que eu vou falar. Pensando sobre o que eu ia falar, eu comecei a dar uma repensada na minha semana. Tá sendo bom, inclusive, pra isso. De dar uma recapitulada no que eu faço. Que, tipo, era meu intuito inicial, né? Tipo, pensar no que eu vivi, no que eu tô fazendo na minha semana e reorganizar também. Porque, às vezes, a gente passa muito tempo sem reflexão do que tá fazendo, de verdade. Pelo menos eu, assim. Passar muito tempo fazendo coisas meio que no automático, sem parar pra pensar no que eu tô fazendo. E eu não acho que seja necessariamente algo bom viver assim no automático. Eu gosto de refletir no que acontece comigo e no que eu tô fazendo. Tem uma borboleta que tá muito do meu lado. Eu odeio borboleta. Tipo, bonitas e tal, mas não gosto de inseto encostando em mim. Mas eu vou ter que conviver, né? Eu resolvi gravar no parque, então eu vou ter que aceitar que vai ter borboleta me rodeando. Mas enfim, voltando. Tá sendo legal essa experiência de refletir mais sobre o que eu vou fazer pra pensar sobre o que eu vou falar, né? Nem tudo que eu vivo eu vou falar, é óbvio. Tudo que eu falo aqui eu filtrei, eu escolhi falar. Mas é legal ter esse espaço que eu mesmo abri de reorganizar o que aconteceu na minha semana e destacar alguma coisa que eu achei mais interessante que dá pra ser falado. E essa reflexão que eu tô fazendo entra um pouco também sobre o tema que eu escolhi pra falar hoje, que surgiu pra mim durante uma conversa que eu tava tendo na segunda-feira no trabalho. Eu tava conversando sobre assumir responsabilidade. A frase assumir responsabilidade não foi dita diretamente, né? Mas se eu fosse resumir o contexto geral da conversa, seria sobre assumir responsabilidade. Eu tava conversando com um rapaz no trabalho sobre como às vezes a gente se coloca em situações como um ser passivo totalmente. Ficou meio escuro. Provavelmente tá escuro agora pra vocês, porque uma nuvem tapou o sol, mas vocês vão ter que lidar também, porque eu não vou ficar gravando achando lugar pra gravar, eu vou gravar onde eu tô. Enfim, voltando. A gente tava conversando um pouco sobre como às vezes a gente se enxerga na vida nessa passividade total de você estar vivendo determinada situação que não é necessariamente sua culpa, que você foi posto nela e você não tem reação ou você não tem alternativa, o que às vezes é verdade. Eu não vou vir aqui falar que qualquer situação é mutável e tipo, todo mundo tem às vezes oportunidades, porque eu sei que isso não é verdade. Esse discurso de que é só trabalhar um pouco mais ou é só fazer alguma coisa diferente, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Até para quem faz, a possibilidade existe para essa pessoa e não existe para todos. Mas enfim, o que eu tô falando é mais sobre uma forma de encarar o que acontece com você e encarar o que acontece com a sua vida. Porque se você se coloca como esse ser passivo que tá vivendo tudo que foi condicionado a ele, que tá preso nisso, né? Porque se você não tem responsabilidade, se você não tem escolha, você tá preso na situação que você vive. Você tira o seu poder de talvez fazer algo diferente. Você tira a reflexão que você teria da situação que você vive, porque você só aceita que, tá, eu vivo porque é assim e tem que ser vivido. Você naturaliza uma situação que você está vivendo que não necessariamente é natural. Você só está naturalizando ela, porque falta talvez uma responsabilização, uma reflexão sobre o que você faz e as decisões que você toma. Talvez desse jeito que eu falei ficou meio amplo, mas agora eu vou aprofundar para tentar destrinchar o que eu quero dizer exatamente e tentar não deixar como se fosse um discurso de só faça o que você tem que fazer e vai dar certo, porque não é isso meu intuito. Então eu vou ir por partes. Primeiro sobre a passividade que eu falei. Sobre como a pessoa não se enxerga como construtor da realidade que ele vive também. Porque nós vivemos uma sociedade histórica
que tem bases materiais históricas também, que foi construída por pessoas, que ela segue sendo moldada por pessoas. Então, tanto sou construtor da minha história, quanto eu fui construído pela minha história. Porque eu vim ao mundo que já tinha condições pré-existentes a mim e eu vivo nessas condições. Mas eu altero elas quando eu vivo nelas. Então, eu nem sou só construção e nem sou só construtor. Eu vivo essa relação de construído e construtor. Só que quando eu me coloco na situação de passividade, eu me privo de viver essa situação de construtor. Eu me privo de me dar o direito de mudar a minha realidade. E aí eu estou, a Deus dará, eu estou preso no que eu vivo. E se nada mudar por conta de outra pessoa, eu vou viver no que eu vivo para sempre. E eu não acredito que isso seja uma maneira boa de se viver a vida. Não é algo que eu quero para mim, estar preso, não ter autonomia. Porque se eu me enxergo como construtor, eu enxergo que tem barreiras que eu talvez possa superar, eu talvez não possa superar. Mas eu ainda tenho escolhas e o que eu faço ainda importa. Então eu tenho responsabilidade sobre o que acontece comigo. Talvez não sobre tudo, mas pelo menos em algum ponto eu tenho responsabilidade. Em algum ponto eu tenho alguma escolha. Quando eu me coloco nessa situação de passividade total, eu tiro essa escolha de mim, que talvez seja a única coisa que eu tenho. Porque eu já vivo uma realidade que me são negadas muitas coisas. E a única coisa que talvez eu tenha, que as pessoas não possam me negar, na situação que eu vivo hoje, eu mesmo me nego. Não sei se vocês entenderam isso que eu tô tentando trazer sobre a pessoa entender as limitações que ela vive. Não estou pregando que ninguém seja completamente alienado da condição material, da condição histórica que ela vive. Inclusive, todos deveriam saber sobre a sua condição histórica, sobre o que levou a sociedade, a pessoa, o seu grupo a viver do jeito que vive. Para até poder mudar a realidade que vive, ela tem que conhecer essa realidade, ela não pode ser alienada. Ela tem que passar por esse processo de consciência. Só que quando você aceita que você é um ser passivo que só está dado e você não pode mudar nada, você também se tira o direito dessa consciência. Se tira o direito de entender que coisas são assim porque foram construídas assim, porque elas não são naturalmente assim. São coisas que são mutáveis, porque até hoje o que nós temos construído é mutável. A sociedade de hoje não é a sociedade de 10 anos atrás, não é a sociedade daqui a 10 anos. O que muda é as pessoas que convivem, alteram essa sociedade, alteram esse padrão de vida, esse natural, essa normalização é alterado conforme as pessoas que são construídas constroem essa nova realidade. E quando você se coloca nessa passividade, você se tira essa autonomia, você se tira desse lugar de produtor de realidade. Coisa que você é, que eu sou, que nós somos. Lembrando sempre, eu acho que eu vou ressaltar isso muitas vezes, porque eu não quero mesmo cair no discurso de meritocracia, porque não é isso que eu tô querendo dizer. Se estiver indo para esse discurso, bom, eu espero que com essas ressalvas que eu tô fazendo não vá para esse discurso, mas tô tentando colocar minha ideia o mais destrinchada possível porque eu não escrevi isso, né? Tipo, isso estava na minha mente, eu tô só externalizando, então algumas incoerências talvez vão existir, alguns pontos repetitivos vão existir, mas eu vou ir tentando. É o que eu tô fazendo, minha vida toda eu tô tentando, eu vou tentar mais uma vez, mas enfim. Fechando isso, essa passividade de se enxergar como uma pessoa a Deus dará. E aí, a parte da responsabilização. O que eu quero dizer com responsabilização é entender que, por mais que às vezes eu viva uma situação que não é diretamente minha culpa, aconteça algo comigo, uma injustiça, eu não deveria passar pela injustiça, ou eu não deveria viver tal situação. Mas tem coisas que eu escolho. Eu poderia evitar chegar neste lugar, eu poderia evitar viver isso, ou eu poderia escolher viver algo diferente. Esse caso em específico, eu estava conversando sobre uma decisão, sobre um problema que essa pessoa teve, que ela viveu algo que é inexplicável, porque é algo que não é moralmente correto, que foi feito com ela, não é de forma alguma aceitável. Só que ela falou sobre como ela passou muito tempo analisando essa situação apenas no viés de me aconteceu algo inaceitável, me aconteceu algo que estava completamente fora do meu controle, e ele não tinha esse tempo de refletir sobre o que aconteceu, sobre como ele chegou naquele lugar, sobre fatores além do que o que de fato aconteceu, porque quando você vive uma situação, quando você vive a sua vida, tudo que você pode fazer são escolhas. Tudo que você pode fazer é tentar não passar pela mesma situação. Porque a partir do momento que isso está fora do meu controle,
Eu quero ao máximo não me colocar na mesma situação que eu estava. Só que essa reflexão não existe se eu sou um ser passivo, se eu sou alguém que não tem escolha, se eu sou alguém que só vive o que me acontece e vão acontecendo coisas e eu vou vivendo. Se eu não sou capaz de refletir que eu faço escolhas, que eu mudo o que eu estou vivendo, eu não sou capaz de talvez evitar que a situação aconteça de novo. E foi esse o viés que a conversa teve. Ele disse de como, depois de um tempo, ele começou a refletir sobre: tá, aconteceu isso, realmente não deveria ter acontecido, mas eu não quero que aconteça de novo. O que eu posso fazer para que não aconteça de novo? E aí ele começou a repensar as ações dele e ele começou a pensar: pô, se eu não tivesse feito isso, que isso daqui eu errei, eu não teria vivido tal situação. Então, eu não sou completamente passivo, eu poderia ter mudado a situação. Por mais que refletir no passado não vá alterar o que ele fez, você refletir e reconhecer que você tem autonomia e começar a pensar quando você vai tomar uma nova decisão, pode te evitar viver uma situação repetitiva, pode te evitar viver outra injustiça, porque você agora está tomando sua vida de uma maneira consciente, de uma maneira de pessoa autônoma, pessoa que sabe para onde quer ir, que ainda pode passar por outros tipos de injustiça, com certeza. Aqui ninguém vai ficar ileso de passar por algo ruim só porque está refletindo sobre suas ações. Mas quando você tem essa consciência de se responsabilizar e de pensar que talvez eu possa mudar alguma coisa da minha vida, você tem acesso à vida, porque senão você é só mais uma peça do sistema. Você é mais uma peça de uma engenhoca gigantesca que te amassa, que te maltrata, e você não tem voz, e você não tem nada para fazer. E você tem que aceitar porque você nasceu nessa condição de amassado e não de quem amassa. Então, é uma linha muito tênue entre deixar de lado toda essa realidade objetiva que a gente vive, deixar de lado tudo isso que é construído, que me nega diversas possibilidades, porque isso também não é correto, você ir pro completo oposto e falar: ah não, minha vida é totalmente minha responsabilidade. Não é totalmente minha responsabilidade. Eu vivo condições que são anteriores a mim. Eu vou deixar condições que vão ser anteriores a outras pessoas. Eu não tenho controle de tudo na minha mão, mas de alguma coisa eu tenho controle. Em algum momento eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. Então é isso, de você poder se colocar nesse lugar de construtor e de construído, de perceber que me acontecem coisas que eu não deveria passar. Eu vivo situações que não são justas. Eu vivo condições que não são justas. Ao mesmo tempo que eu vivo, eu estou aqui, então eu posso fazer algo. Eu tenho a possibilidade de talvez tomar uma decisão diferente do que eu estou tomando até hoje. Porque se eu vivo essa condição histórica e diferentes pessoas vivem essa condição junto comigo, o que eu posso fazer é ou me juntar com essas pessoas, formar um coletivo organizado, que é o ideal, né? Que depois dessa reflexão que eu tenho, o meu ponto de vista é que depois que você passa a se responsabilizar e a entender o contexto geral, você e outras pessoas que têm consciência de sua vida e de sua atividade como construtor podem, de maneira em conjunto, em grupo, almejar coisas diferentes. Porque sozinho é muito difícil mudar alguma coisa. Tanto que essa reflexão que eu tive conversando com ele me contou que ele teve a ajuda de alguém que falou: não é bem assim, ó. E se a gente fizer isso daqui para atacar o problema de uma forma diferente? Essa reflexão não é feita sozinho. A pessoa que está sozinha vivendo nessa relação com o mundo de total passividade, ela não vai ter um estalo e falar: nossa, é verdade, talvez eu tenha alguma autonomia. Talvez eu tenha alguma dignidade, eu tenha alguma escolha sobre a minha vida. Isso não acontece naturalmente, isso não acontece porque um dia a pessoa é mais inteligente que no dia anterior. Isso acontece porque aconteceu para ele a possibilidade de alguém dar uma mão diferente, uma ajuda diferente, um olhar externo. E isso é muito importante, e nem todo mundo vai ter isso. E isso me deixa muito triste, porque essa é uma reflexão que eu tive conversando com ele, sobre responsabilidade, sobre tomar atitude da sua vida, sobre tentar não ser esse ser passivo que aceita o que acontece com você e ter voz. Porque eu não tenho muita coisa, eu tenho a minha vida, e se a minha vida não é minha, eu não tenho nada. Eu comecei a pensar, porque é óbvio, toda conversa que eu tenho diz
mesmo que a pessoa esteja falando do problema dela, me afeta também, me faz pensar. Me faz me colocar numa situação de talvez não tenha acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu com ele, mas talvez acontecesse se eu não tivesse essa conversa. Talvez, se eu não tivesse essa reflexão que eu tô tendo agora, eu me enxergaria nessa situação de pessoa que não tem autonomia, nessa pessoa de Deus dará, que as condições estão dadas e eu tenho que viver. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E por mais que eu tenha uma consciência comigo, uma visão de vida que eu não posso parar, de que eu tenho que continuar mudando e conhecendo coisas novas, eu não sei até onde isso, sem a reflexão que eu tô tendo, estagnaria também. E eu chegaria nessa condição de pessoa sem autonomia. Bom, eu tentei explicar o que estava ficando na minha cabeça esses dias. Essa questão sobre tomar responsabilidade, né, das minhas ações. Enfrentar consequências sabendo que eu tenho ações. Porque as coisas que eu faço têm consequências, é óbvio. Tudo que a gente faz tem consequências. Às vezes a gente arca com consequências de coisas que a gente não fez, é verdade. Mas o que eu faço também tem consequência. Então, eu queria me colocar nesse lugar de reflexão, de pensar no porquê das coisas acontecem comigo, no porquê das minhas atitudes, no porquê de condições que vão além de mim e como eu, enquanto pessoa que sofre consequências de atitudes de outros, posso fazer, o que eu posso fazer para não viver essa situação, o que eu posso fazer para mudar essa situação. E às vezes o que eu posso fazer é colocar um vídeo na internet da minha divagação e da minha reflexão que eu fiquei matutando desde segunda até hoje. Eu acredito que toda vez que alguém assume para si a responsabilidade de sua vida e procura viver com autonomia, a pessoa está se libertando em algum nível da condição que ela vive. Ela está de algum jeito almejando viver algo diferente. E isso para mim é muito bonito. Para mim, o máximo que a gente pode fazer é almejar viver coisas que a gente quer. Talvez a gente não chegue em tudo que a gente quer, mas se a gente não quer mudança, a gente vai ficar estagnado para sempre. E se eu quero alguma mudança, eu tenho que tomar autonomia. E isso foi muito mais um papo sobre pessoa singular, porque é a reflexão que estou tendo hoje sobre pessoa singular. Mas isso também vale para coletivos, é óbvio. Porque a ideia de um coletivo na minha cabeça, né, com o que eu entendo por coletivo, com o que eu estudei por coletivos, são pessoas que têm essa consciência, que saem dessa alienação, tanto de pensar que naturalmente a vida tem que ser assim, quanto de pensar que ela não tem escolha ou que ela não tem responsabilidade. São alienações diferentes, mas são alienações ainda. E eu acho que os coletivos têm esse poder de mostrar que a pessoa tem autonomia e com outras pessoas ela pode almejar algo diferente, ela pode lutar por condições diferentes. Porque se não existissem coletivos que lutaram pelos direitos que hoje eu tenho, que a minha família tem, que a minha mãe tem, a minha irmã tem, talvez a gente vivesse ainda numa sociedade muito mais precária do que a gente vive hoje. Porque não precisa nem ir tão longe, né? Se você olhar uns anos para trás, já é uma disparidade de direito, de acesso a coisas fundamentais, a vivência básica, que é muito diferente. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma faculdade que talvez eu não conseguisse fazer se eu tivesse nascido uns 20 anos antes do que eu nasci. Por exemplo, se eu tivesse nascido na época da minha mãe, eu talvez não teria acesso a uma faculdade. Hoje eu tenho. Isso acontece por coletivos, isso acontece por pessoas que se indignam, que têm a sua autonomia da vida e se movimentam enquanto grupo. Para você se movimentar enquanto grupo, para que você também não seja um alienado só que no grupo, né? Porque você ainda pode ser alienado e estar junto a um grupo lutando por algo que você não necessariamente acredita, mas que você não entende, ou que você tá no meio, mas você não tem uma reflexão crítica. Você não tem uma ideia do que você está lutando. Você só está no meio. E aí você também é massa de manobra, né? Independente se a sua luta é válida ou não, se ela é pro bem de alguém ou não, você ainda não está ativamente se colocando como pessoa construtora. Você está sendo levada. E que eu também não acho que seja o ideal. Por mais que nesse cenário, talvez o seu esforço traga um benefício para outras vidas, pensando na vida individual, essa pessoa ainda não está vivendo com sua autonomia.
ela ainda não tá vivendo essa responsabilização que eu falei, ela está sendo levada. Quando você só tá sendo levado, você passa para esse estado não crítico, de não refletir sua vida e tudo mais. Enfim, era isso que tava na minha cabeça para falar hoje. Não sei se ficou muito claro também, porque, pra ser sincero, eu deveria escrever o que eu vou falar antes. Se eu fosse levar muito a sério, tipo, não fosse só um diário meio informal, só de eu falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Porque a minha visão é essa, de ter algo que eu vou registrar os meus pensamentos. Porque eu poderia só escrever um diário? Poderia, mas eu não acho tão legal. Eu acho muito legal me gravar e eu acho legal postar. Eu acho uma experiência da hora. E é algo que eu sempre quis fazer. Então eu tô seguindo o fluxo, tô vendo no que dá. Eu acho que é algo também que às vezes desperta alguma reflexão em vocês também. Até porque eu não tô falando nada inovador aqui, né? Eu não sou nenhum gênio. Só sou mais um cara que, em vez de guardar os pensamentos pra si, tá falando em voz alta. Mas eu acho que tá sendo da hora, tá sendo um bom momento de reflexão pra mim. E tá sendo uma forma de, não sei, organizar o que acontece comigo na semana, uma reflexão nova. Inclusive eu encorajo todos vocês que queiram fazer algo do tipo. Nem todo mundo vai se sentir confortável de gravar o que pensa, o que sente e postar, né? E aí tudo bem, nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Cada um pode fazer do jeito que quer. Mas esse momento de reflexão, de pensar no seu dia, na sua semana, no seu mês, no que tá acontecendo com a sua vida e organizar o que você pensa, é um momento que me traz um certo nível de paz interior, sabe? É um momento que eu me sinto bem comigo mesmo, porque eu tô externalizando o que eu acho, eu tô gravando o que eu penso e passa de ser uma voz na minha cabeça para ser algo material. E eu não sei, pra mim me faz sentir bem. Então, pra quem tá pensando aí, às vezes começar a escrever um diário ou escrever de uma vez na semana, tipo o vídeo que eu faço, eu apoio vocês fazerem, tipo, a minha experiência tá sendo muito boa. Está me trazendo benefícios. Eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto melhor do que quando eu não fazia. E às vezes você vai ser uma pessoa que não vai necessariamente escrever ou falar isso que eu tô fazendo, mas vai fazer alguma arte diferente ou vai fazer algo, vai sair pra andar sem fone, tipo, vai sair na rua, vai ficar na rua meia hora pensando na vida e vai voltar. Mas eu estou valorizando esse momento de reflexão que eu tô tendo e eu queria encorajar vocês também a viverem esses momentos de reflexão e ver se vocês também curtem. Se também é um momento que vocês estão, que traga benefícios pra vocês também. Só queria deixar esse finalzinho de vídeo pra falar isso mesmo, pra encorajar quem tá pensando e às vezes postar vídeo. Se postarem vídeo e quiserem me mandar, eu vou adorar assistir, porque é basicamente o que eu mais consumo, são vídeos nesse estilo que eu tô fazendo, porque é algo que eu me sinto próximo da pessoa, tipo, é algo que não é muito produzido, que é confortável e é legal ver a pessoa falando sobre o que ela pensa, ver um modo diferente de pensar. Então se alguém for fazer algo igual, é nóis, me avisa, eu vou gostar de assistir. Ou for escrever, eu vou gostar de ler também. Eu tô com tempo. Eu falo que eu não consigo ler e tal, mas eu tô com tempo, o problema sou eu. Mas eu dou um jeito, viu? Então se vocês tiverem a fim de fazer algo do tipo e quiserem falar, eu vi seu vídeo, deu uma encorajada, eu vou ficar super feliz, é óbvio. Mas se não quiserem falar nada também, só façam e aproveitem esses momentos de reflexão, porque, sei lá, não tenho muita coisa na vida. Talvez você que tá me assistindo também não tenha muita coisa na vida, mas a minha reflexão é minha, a minha vida é minha e o que eu escolho é meu. Então, vamos aproveitar o que a gente tem e vamos almejar mais coisa. É nóis.